ler um texto aqui muito conhecido, e eu quero tirar algumas lições desse texto. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 1. Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, esse texto que o Lucas vai narrar, ele vai falar dessa chamada dos apóstolos, a chamada dos discípulos. Aqui é o primeiro contato que eles têm com Jesus, o primeiro. E aqui está Pedro, aqui está Tiago, está João. Tiago e João são irmãos, os famosos filhos do trovão, né? Eles são irmãos e parece que eles eram sócios na área dos peixes, da pescaria. E a Bíblia conta-nos, Lucas relata-nos que eles tiveram uma noite muito difícil, né? Eles não conseguiram apanhar nada. Na época de Jesus, na época dos discípulos, haviam 9 cidades à beira do lago. Esse lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, enfim, ele tinha 23 quilômetros de comprimento e 14 de largura. Era o mar de Tiberíades ou o mar de Genezaré. E haviam 9 cidades à margem desse mar, ou desse lago. É chamado mar pelo volume, mas a água é doce. E os historiadores dizem que em cada cidade não havia menos do que 15 mil habitantes. Então era um baita de um negócio. Você está pescando, você tem 9 cidades, você tem por baixo aí uma população de mais de 100 mil pessoas para ser seu cliente. É lógico, isso aqui é um entre vários barcos também. Esses sujeitos, eles viviam da pesca, eles tinham contato, experiência, eles dominavam aquele ambiente. Só que aquela noite foi uma noite de frustração. Por quê? Eles não pescaram nada, absolutamente nada. E por que nós sabemos que eles não pescaram nada? Não é só por causa da pesca que eles fizeram, é o argumento de Pedro, onde ele diz no verso de número 5, assim: olha, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada. Então imagine você, eles estavam vindo de uma noite de frustração, e não apenas de frustração, eles estavam vindo também com uma preocupação. Por quê? Se eles viviam da pesca, e devia ser um mercado muito fervilhando, porque havia 9 cidades ao longo de 23 quilômetros, eles estavam perto de algumas cidades. Então eles estão frustrados, preocupados, cansados, e eles vão voltar para casa. E é interessante porque quem entra nesse cenário? Jesus.
Jesus entra nesse cenário, Jesus entra na vida desses sujeitos neste dia. E eu quero aqui tirar algumas lições muito simples, mas muito impactantes para as nossas vidas. É impressionante como o Senhor, Ele sempre surge em momentos difíceis da nossa vida. Não é verdade? O Senhor sempre entra em cena em dias difíceis da nossa vida. Dias de frustração, dias de preocupação, dias de ansiedade, dias de inquietação. O Senhor, Ele sempre chega nesses momentos de dificuldade, sempre Ele chega. E isso deve nos encorajar. Por quê? Nós estamos vivendo dias maus. Eu tenho para mim, e você não é obrigado a concordar com isso, nós caminhamos inevitavelmente para o caos. Por que nós caminhamos inevitavelmente para o caos? Até para as profecias. Não quer dizer que nós estamos caminhando para o caos, para a desordem, que nós devemos falar assim, vamos deixar as coisas como estão. Eu não vou fazer nada. Não, nós precisamos nos posicionar em todos os sentidos. Enquanto estiver condições em nós precisamos promover o reino de Deus. Não é porque caminhamos por caos que nós vamos chutar o pau da barraca. Não é isso. E o que nós precisamos aprender com esse texto aqui nessa introdução, com essa informação que eu estou dando aqui, que esse texto mostra-nos. Nós nunca vamos estar à mercê das nossas frustrações. Nós nunca seremos reféns do dia mau. Nós nunca seremos prisioneiros das nossas dificuldades, das nossas crises. É impressionante como Deus sempre vem, sempre está presente em dias difíceis. Isso é fato. Ele está conosco em dias difíceis. E isso precisa nos encorajar diante das dificuldades que nós estamos enfrentando. E o Senhor, Ele surge justamente numa manhã de frustração, numa manhã de preocupação, numa manhã de cansaço na vida desses sujeitos. Essa é a primeira lição que eu quero tirar aqui. E por que eu quero tirar essa lição aqui? Eu quero tirar essa lição aqui para que nós possamos, irmãos, agir com mais fé, agir com mais confiança em Deus, com mais dependência no Senhor. Como a Manu falou aqui em determinados cantos, que no último ela falou, esse Deus que é irresistível, esse Deus que é poderoso, esse Deus que no liberar da sua palavra, o mar se aquieta, o sol e a lua se detêm em determinado lugar. Nós percebemos na história da Bíblia, desde a queda, Deus vindo em dias difíceis. Quando os nossos primeiros pais caem no deserto, o Senhor foi lá, não foi? Ele foi na virada da tarde, na viração do dia. Ele poderia muito bem olhar da eternidade e falar assim, puxa vida, falei tudo para os dois, eles fizeram tudo errado, eu nem vou descer. Deus desceu, e Deus foi naquele dia. Então, seja encorajado nessa noite, em saber que nos dias de frustrações, no dia da angústia, no dia das portas fechadas, nos dias das indagações, nos dias dos desesperos, o Senhor vem ao nosso encontro, amém? A segunda lição desse texto aqui, é que o texto diz que apesar desta noite, apesar da frustração, apesar da preocupação, eles estavam fazendo o que no beira-mar? Lavando as redes. Lavando as redes. O que isso sugere? Isso sugere que eles, no lavar as redes, eles entendiam que haveria um amanhã. Haveria um dia após outro dia. Haveria um dia após outro dia. Eles não saem frustrados, indignados, eles não saem murmurando aqui no texto, pelo menos apresenta aqui em Lucas, e deixa a rede como está. O lavar a rede sugere essa ideia de haver o amanhã. É como alguém disse com muita propriedade, nada melhor, acho que foi até a Manu que colocou uma frase aí nas redes sociais, nada melhor um dia após outro dia. Quando eles lavam as redes, eles estão preparando as redes para o outro dia. Para o outro dia. Irmãos, nós precisamos crer no que está escrito no Salmo 30, verso 5 ao nosso respeito. Nós precisamos crer que há uma manhã de Deus para as nossas vidas.
Há uma manhã da intervenção, há uma manhã do favor, há uma manhã em que Deus pode agir em nosso favor. O lavar as redes traz essa sugestão. Pastor, me explica com mais riqueza de detalhes. Irmãos, é quando nós oramos, clamamos e não vimos resposta de Deus, não percebemos sinal de Deus. Muitos de nós, o que fazemos? Deixamos de orar, deixamos de clamar, deixamos de esperar em Deus. O lavar a rede, ele sugere a ideia de que haverá um outro dia após esse dia de frustração. Por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis 22, que quando Abraão está subindo para o monte Moriá, na verdade é uma montanha, Moriá é um território, a Bíblia diz que ele fala assim com seus servos: eu e o menino vamos adorar e nós voltaremos. Abraão está subindo ali, ele sabia, não contou para ninguém, né? Moisés teve uma revelação, ele sabia que ele estava indo sacrificar o menino, mas ele sabe em quem ele cria, aquele o qual o chama para fazer aquilo. E a Bíblia diz que a palavra dele para os servos é: ficai aqui, eu e o menino vamos voltar, vamos lá, vamos adorar e nós retornaremos. Ele sabia que haveria uma manhã com Isaac, ele sabia. A palavra do Senhor nos diz que Paulo e Silas, Atos capítulo 16, estão presos por causa da palavra. Quais milagres acontecem ali? O carcereiro é liberto, é salvo, uma empresária, Lídia, é salva, uma menina endemoniada com espírito de adivinhação é salva. Então há um milagre ali na vida da escrava, na vida do funcionário público e na vida do empresário. Há um milagre ali. Eles recebem uma retaliação, Atos capítulo 16, eles são açoitados em Atos capítulo 16, e eles são colocados numa prisão, e eles são colocados na interiorana, havia 3 departamentos da prisão, e eles não ficavam presos, como nós sabemos, já expliquei isso aqui, eles ficavam com as mãos no buraco, presos, né, acorrentados. A Bíblia diz que perto de que horas? Eles cantaram louvores a Deus e oraram, perto da meia-noite. O que meia-noite sugere para nós? Nós não somos, irmãos, apegados à numerologia, de forma alguma. Mas o que meia-noite sugere? Uma mudança, uma virada de dia. O que o amanhã traz para nós? O amanhã traz uma esperança, o amanhã traz perspectiva. Hoje foi ruim, mas amanhã pode melhorar. Paulo e Silas cantam perto da meia-noite, e isso aqui não está à toa, essa informação. Eles são alvos de uma virada de Deus, numa viração do dia. Algo extraordinário acontece. Então lavar as redes sugere essa ideia de crer que haverá uma manhã, que haverá talvez uma intervenção de Deus. E vamos sair do campo do talvez, nós somos da fé. Não, nós cremos que haverá uma intervenção de Deus. Nós cremos que Deus executará os seus planos, Deus fará segundo o seu propósito, conforme a sua vontade. Esses homens, no verso de número 2, a Bíblia diz que eles estão lavando as redes, eles não guardam a rede suja, eles não abrem mão das redes, eles estão lavando. E aí é o Salmo 35, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, de manhã, bem. Ele é enfático, né? Amanhã, de manhã, bem cedo. Agora, irmãos, é óbvio, né? Pedro diz que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Qual que é a ideia do salmista? Tempo de Deus, kairós de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, eu não sei, talvez você está frustrado, está preocupado com alguma situação, talvez não tenha sido um tempo de algumas coisas acontecendo na sua vida, e você está pensando assim em largar as coisas como estão. Não, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos crer nesta manhã de Deus nas nossas vidas, nessa intervenção do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos ser como Abraão. Eu vou ali adorar e eu já volto. Olha a fé desse sujeito, vamos lá. Romanos capítulo 4, esse texto é muito lindo. Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse, o qual sem esperança, está falando de Abraão, creu contra a esperança que seria feito pai de nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase 100 anos,
nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, porque era estéril. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então qual que é a ideia que nós tiramos aqui, a partir do verso de número 18? Tem pessoas que perdem a esperança. No verso de número 19, tem pessoas que enfraquecem na fé. Ainda no 19, tem pessoas que atentam para a sua própria condição, para os seus próprios recursos. Ainda no 20, tem pessoas que duvidam da promessa de Deus por incredulidade. Abraão é fortalecido. A Bíblia diz aqui, Paulo está falando que ele dava glória a Deus. Ele estava o quê? Certíssimo. Certíssimo. Haverá uma manhã nas nossas vidas, irmãos. Haverá uma visitação de Deus. Então mantenha a postura, mantenha a fé, mantenha a oração. Lava as redes. Amém? Eu sei que talvez você está frustrado, talvez você está decepcionado, talvez você está assim até meio chateado com Deus, né? Não entendendo o que Deus está fazendo, mas lava as redes. Lava as redes, mantenha a postura, mantenha-se firme. Talvez alguém perguntou assim, bom, nós não conseguimos apanhar nada hoje, puxa vida, nós não vamos conseguir ir para o mercado, não sei se eu vou conseguir levar pão e leite de cabra, né, da região, aquela coisa toda, mas vamos lavar as redes que à noite a gente volta. Nós precisamos perseverar. A Bíblia diz assim lá em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. Segundo lugar, se o primeiro lugar é que Deus sempre surge nas nossas vidas em momentos difíceis, momentos de frustração, a segunda é que nós devemos manter a postura crendo que haverá uma manhã do Senhor. A terceira lição que esse texto aqui ensina-nos é que Deus, Ele nos conhece, né? Nós temos pelo menos 3 personagens aqui, que o texto dá informação tirando de Jesus. Nós temos Tiago, João e Pedro. Mas a quem Jesus se dirige? A Pedro. Ele se dirige a Pedro. Bom, futuramente Pedro se torna um líder da igreja. Ele que abre as portas do evangelho tanto para os gentios, ele está pregando para os judeus e ele abre as portas para o gentio. Quando ele é que abre a porta do evangelho para o gentio? Quando ele vai pregar lá para Cornélio e para Enéas, né? É ali que abre essa porta. Depois Paulo dedica-se exclusivamente ao ministério dos gentios, mas Pedro, ele é usado aqui. Pedro precisava dessa experiência. Pedro precisava. O que isso ensina-nos? Eu não posso comparar a minha fé com a fé do outro, certo? Não posso comparar. Eu não posso achar que a minha fé ela é superior à fé do outro, e também eu não posso achar que a minha fé é aquém. Porque tem muitas pessoas que é o seguinte, ele tem um complexo de inferioridade, ele acha que a sua fé e a sua vida é aquém, e tem pessoas que têm um complexo de superioridade. O Senhor se dirige a Simão Pedro. Simão Pedro precisava daquela experiência, por isso que o texto vai fixar. Todo mundo foi impactado ali, gente, mas a palavra é direcionada a Simão. Existem coisas que Deus vai tratar na nossa individualidade. Então nós não podemos comparar a nossa vida com a vida de ninguém, a nossa caminhada com a caminhada de ninguém. Existem situações que Deus vai pedir para mim, não vai pedir para você, e ao contrário é verdade. Existem situações, existem renúncias que Deus vai falar no seu coração. Esse texto aqui, ele traz para nós esse ensinamento. E é interessante que a multidão está apertando Jesus. Eu falei na introdução que cada cidade tinha 15 mil, então nós tínhamos um público ali de pelo menos 15 mil pessoas. Naquele dia, Jesus chama Simão Pedro, pega o barco, faz do barco dele um púlpito e vai pregar para aquela multidão. Só que é interessante aqui nesse texto, que enquanto Jesus está pregando para essa multidão, ele está pregando na beira da praia, Quando Jesus vai operar esse milagre aqui, a Bíblia diz que eles estão agora em alto mar. Olha o 3, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, vai para o mar alto. Essa experiência, esse milagre acontece não na beira da praia, mas no mar alto, num lugar mais distante, num lugar mais exclusivo, num lugar de mais vulnerabilidade. Ô irmãos,
existem revelações, existem respostas de Deus, existem manifestações de Deus, ela não se dá na beira da praia. Ela não se dá aonde eu consigo me manter, aonde eu me garanto, aonde eu tenho os pés firmes. Como assim, pastor? Todo mundo que estava ali, estava sob os seus pés, se garantiam. E aqui tem algum problema aqui no sentido do texto pecado? Não, é só para falar de um lugar aonde os seus pés estão firmes, um lugar vulnerável, apesar de estar no barco em alto mar. Existem revelações, existem respostas, existe uma manifestação da graça de Deus que ela se dá em alto mar, em um lugar mais profundo. Agora a pergunta nessa noite, a começar em mim é, aonde eu quero estar? No beira-mar ou em alto mar? Pastor, e se eu decidir ficar na beira, é pecado? Não, mas existem revelações que você vai ter lá no alto mar. Existem revelações que você vai precisar se retirar de um ambiente para um lugar mais exclusivo, um lugar de mais intimidade, um lugar onde você depende mais. Entende? Se eu e você quisermos ficar na beira-mar, na experiência, no mediano, no raso, no superficial, nós vamos ficar. E tem problema? Não, nós não vamos desfrutar talvez de uma revelação, de uma resposta, de uma experiência profunda e extraordinária. Aquela experiência foi vivida com os 12 em um ambiente de alto mar. Agora, sabe o que chama atenção aqui nesse texto? Esses caras conheciam muito bem esse mar. Quando Jesus diz assim, lança a rede, qual foi a resposta de Pedro? Vamos aqui pensar, Senhor, não leva a mal não, eu tenho 30 anos de idade. Desde os 12 eu conheço isso aqui. E realmente a noite não estava para maré. Não ia dar. Nós percorremos os 23 quilômetros, os 14 de largura, não deu nada. Então, irmãos, nós somos assim. Qual que é o mar de Genezaré nosso? Lá em casa não muda. Tem tanto tempo que é assim. Não, essa situação aqui, não tem como, tem tempo que eu estou tentando e não sei o que, aquela coisa toda e tal, não tem jeito, irmão, não tem jeito até o Senhor entrar, não é verdade? Agora, nós precisamos ser sinceros, não, há uma dificuldade, há uma resistência, há um problema. Aí, Pedro é muito sábio aqui, que Pedro diz assim, olha, 4, e quando acabou de falar, disse, faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos. Irmãos, quantas vezes, olha, nós já desistimos de algumas orações. Seja sincero, tem algumas orações que a gente não faz mais. Porque nós já lançamos um decreto que não tem mudança, que não tem como, que não vai acontecer nada. Aí Pedro diz assim, olha, mas porque o Senhor falou, eu vou fazer. Pastor, e o dia que Jesus falar comigo, então eu vou fazer. Não, Jesus já está falando todo dia. Ele fala com você, não é para você ler a Bíblia em casa? Ele fala com você. Às vezes você está no carro, dirigindo ou trabalhando sozinho ou num ambiente, ele fala o seu coração. Qual que é a palavra que ele diz? Aqui, a oração é o que mais tem. Não é verdade? Me invoca, eu vou te responder. Me clama e eu vou te anunciar. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. O que o Pedro fala assim, olha Senhor, nós conhecemos isso aqui, estou conjecturando, tem 18 anos que eu lido com o mar, conheço de canto a canto, sei os pontos, mas porque o Senhor está falando, irmão, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, amém? Ter fé no Senhor Jesus, e aqui o que Jesus revela? Jesus revela a sua divindade, porque Ele tem poder sobre a criação. O que deve ter acontecido, hein? Jesus deve ter soprado nos ouvidos dos peixes, cardumes, venham. Ele deu uma ordem, não era hora para peixe. Pensa comigo, se eles haviam lavado a rede, Jesus dá um discurso, certo? Jesus dá um discurso. Jesus usa o barco, já devia ser à tarde, o sol já estava quente. Irmãos, mas não importa quão difícil esteja o cenário, se o Senhor falar, se o Senhor colocar as mãos, coisa acontece. O Senhor, Ele domina sobre tudo, Ele domina sobre todos, tudo está na sua mão, o coração do homem, o coração da mulher, os recursos estão nas mãos de Deus, amém? Não fique frustrado, não fique desanimado, angustiado, para baixo, pastor, eu tenho orado tanto tempo, eu tenho clamado a Deus, a situação não muda, a situação é a mesma, mas faça como Pedro nessa noite, Senhor, olha, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso, então em nome de Jesus eu vou voltar a orar. Eu vou voltar a profetizar nessa situação, eu vou voltar a profetizar nesse ambiente, eu vou voltar a profetizar na vida dessa pessoa, porque aquilo que para mim parece não mudar, para o Senhor não é impossível. Segundo a tua palavra, eu vou fazer.
Nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. A Bíblia fala que o justo viverá da fé. Capítulo 5 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, está assim: nós não andamos por vistas, mas nós andamos pela fé. Nós andamos pela fé. Nós andamos crendo no favor, na intervenção, no invisível, no milagre, em que Deus pode atuar, em que Deus pode agir. Irmãos, e não tem mar vazio a tal ponto onde Deus não pode vir peixe. Não há coração tão duro que Deus não pegue o coração de pedra e transforme em carne. Não há coração tão resistente que Deus não possa quebrar e dar um coração obediente. Nós precisamos crer nisso. Pedro lançou pela fé, né? Imagina o conflito, porque nós somos assim, né? Eu vou lançar esse trem aqui, e o medo de lançar e puxar um negócio leve, mas ele creu. Com o passar do tempo, o que nós vamos perdendo inevitavelmente se nós não vigiarmos? A fé. Nós vamos perdendo a confiança. Nós nos acostumamos tanto com a situação, e uma situação está crítica mesmo, que aí nós demoramos colocar a fé, crédito na palavra de Deus. E como eu falei aqui na introdução, Deus nunca se apresenta quando tudo está bem, no sentido de favor e de intervenção. Deus sempre está conosco, mas Deus está conosco, diz um teólogo, especialmente quando as coisas estão indo muito mal. Por isso que o salmista diz no 46, Salmo 46, verso 1, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, tem hora que as nossas habilidades não resolvem, tem hora que a nossa perícia não resolve, tem hora que o nosso histórico não resolve, mas se a bênção de Deus estiver conosco, as coisas mudam. Se a bênção de Deus estiver conosco, o que nós precisamos é ter essa convicção, é ter essa fé. Não, Deus está comigo, a bênção de Deus está comigo. A próxima lição interessante desse texto aqui, olha que paradoxo. O cara precisava de peixe, o cara tinha família, havia um mercado. Diz que eles pescaram muitos peixes, os barcos vieram quase a pique, a naufrágio, dividiram a bênção. Aí Pedro pede para o Senhor se afastar dele. Como é que explica isso? Afasta de mim porque eu sou pecador. É lógico, o processo da conversão na vida de Pedro, ele é longo, né? A gente sabe disso. Pedro andou 3 anos e meio com o Senhor, e Pedro ele está mais em evidência aqui, porque ele é o que mais se posiciona, ele mais fala, ele lidera, então naturalmente ele está mais em evidência. Mas nós percebemos essas fases interessantes na vida do Pedro. Por que Pedro pede o Senhor para se afastar? É a consciência de quem ele é. Consciência de quem ele é. Irmãos, o cristianismo por um tempo, agora está resgatando, mas o cristianismo por um tempo, ele nos colocou num lugar que não é para nós. Por exemplo, tinha gente de igreja que perdia os outros, sepultava e não podia chorar. Achava problema chorar. Não, crente não sente essas coisas, crente não chora, não sei o que. E a pessoa morrendo ali por causa de um sepultamento, por causa de um luto, e não chorava. Quando um crente, ele manifestava assim, uma deficiência, uma carência, uma fraqueza, ele era tido como alguém que não era convertido de fato. Hoje isso está mudando um pouco. Elias apresenta-nos isso muito bem, porque no capítulo 18, 1 Reis, ele é o profeta do fogo. No 19, o cara está escondendo. Ele mostra a humanidade que nós temos. Pedro reconhece quem ele é. Nós só dependemos verdadeiramente de Deus quando nós temos a clareza de fato quem nós somos. Enquanto nós achamos que nós sozinhos conseguimos, nós temos toda a condição, nós não vamos depender do Senhor e não dependemos de ninguém. E às vezes nós nos posicionamos assim: pastor, quando é que eu me comporto assim? Quando eu não oro, quando eu não leio a palavra, quando eu não busco a orientação do Senhor, eu me comporto como alguém que dou conta da situação. E a gente não dá conta de nada não, gente. É interessante como algo que nós dominamos, às vezes fica para nós inadministrável. Isso mostra a nossa limitação, isso mostra os nossos problemas, as nossas dificuldades. Quando é que a bênção alcançou o filho pródigo? Caindo em si. Agora, é a consciência de quem eu sou que me leva para uma vida de quê? De comunhão, de joelho, para uma vida de oração. Sempre lembrando que Deus não ouve só oração de joelho, ok? Aqui é uma expressão para orar. Deus ouve orações de homens, assim. Eu acredito que Neemias estava para levar o vinho para o rei, e não está lá no texto, eu preguei aqui semana. Senhor, abençoa esse cara aí, pensamento, me dá favor. Daí orou ali, servindo um vinho.
o rei Ezequias, se eu não estou equivocado, ele ora deitado e Deus ouve. Mas quando eu tenho consciência de quem eu sou, quando Deus mostra a minha fragilidade, a minha dependência dele, inevitavelmente eu vivo uma vida de comunhão, uma vida de oração. Sabe por que eu não oro tanto? Porque eu ainda não tenho a consciência exata de quem eu sou. Porque quando eu tenho a consciência exata de quem eu sou, eu não arredo os pés da presença do Senhor. Eu não arredo os pés da comunhão, porque eu sei o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou dependente, o quanto eu sou carente. Irmãos, e nós não garantimos nem 1 milímetro da nossa vida, não é verdade? Eu gosto daquele texto, o Raoni pregou aqui há umas 3 quinta-feiras atrás, sobre o cuidado de Deus. Capítulo 6, acho que verso 23 ao 25 a seguir de Mateus. Diz assim, olha, vocês estão preocupados demais, vocês não podem aumentar um côvado. Vocês não podem mudar o cabelo de branco, a não ser naturalmente, né? Para preto naquela época não havia tintura, talvez. Nós não temos o poder, então descansa no Senhor, espera no Senhor. Aquele afastamento de Pedro é a consciência de quem ele é. E sabe quando é que nós somos mais perto de Deus? Não é quando nós achamos que somos fortes e queremos sustentar. Nós estamos mais perto de Deus quanto mais conscientes de quem nós somos. Senhor, eu dependo, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, segura nas minhas mãos, me sustenta. Não é o que a Thelma pregou aqui domingo de manhã, aquela palavra assim de encorajamento, do coração quebrantado, que Deus sara, que Deus cura, que Deus precisa segurar nas nossas mãos. Então, naquela hora, Pedro ele consegue enxergar quem ele é. Irmãos, e é verdade, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia que relata isso. Um que eu uso muito com vocês aqui é o Isaías 6. O cara está com 18 anos de idade, o trono de Jerusalém está vazio, ele tem uma revelação de Deus. Aí quando ele diz, ai de mim, o Senhor o purifica, e aí que ele fica mais perto. Não é escondendo os meus pecados, não é achando que eu sou um super crente, não é achando que eu sou um super cara de oração e leio a palavra, não sei o quê. Isso me distancia do Senhor, porque a Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, mas ele dá o quê? Maior graça ao humilde. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, ele nos exalta. E isso está aqui no texto, porque o texto termina assim, eles o seguiram. Nós não precisamos nos esconder, nem ter vergonha de sermos de fato quem somos na presença do Senhor. Senhor, o Senhor me conhece, me ajuda, me sustenta, me santifica, me restaura. Pedro tem a consciência de quem ele é. Às vezes nós esquecemos quão dependentes nós somos, porque nós oramos muito pouco. Se a gente ora pouco, quer dizer que a gente não depende. Segundo ponto dentro do Mar Alto, é que a Bíblia diz que todos ficaram admirados. Olha só, capítulo 5, versículo de número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos. Todos. Talvez eles aqui viram Jesus falando, mas foi em alto mar que os olhos dele foram abertos. E eles ficaram admirados. Agora, o que me chama a atenção aqui? O que eles mais precisavam, gente? Peixe. O que eles mais tinham agora? Peixe. E o que eles deixam? O peixe. Olha só o texto. Vamos lá? 10. De igual modo, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Olha o que os caras mais precisavam no texto? Peixe. O que eles mais têm? O barco vai a pique. Peixe. O que eles deixam? Peixe. O que isso aqui ensina-nos? Nós precisamos que Deus, na sua graça, bondade, misericórdia e paciência, venha até nós e abra os nossos olhos. Para quê? Para nós ter os nossos olhos abertos para a grandeza de Deus, para a majestade de Deus, para a soberania de Deus, por quão grande Ele é, quão extraordinário Ele é. Porque o dia que os meus olhos, o meu coração se abrir para a glória de Deus, para a majestade de Deus, nada vai tomar o lugar do Senhor. Esse texto mostra isso. Esses caras, eles não se prostram diante do milagre, eles não se prostram diante do peixe, eles se prostram diante não do milagre, mas daquele que fez, o milagroso, o milagreiro. Jesus não queria ser conhecido assim, eu estou falando de um momento especial. Às vezes, irmãos, a gente sempre fala isso aqui na igreja também, tem pessoas que estão numa pitimba terrível, aí ele vai lá e faz um voto, Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu vou dedicar mais às coisas do Senhor, até Deus abrir a porta. Aí Deus abre a porta, some. Se o Senhor me dá isso aqui, eu vou, aí até o Senhor dar.
seja o que for. Aí, aquele tempo que era para ser para o Senhor, ele fica todo voltado para os peixes. E a gente lida com pessoas muito tempo, eu também sou pessoa, sou normal, nesse sentido assim do que eu vou falar, já cometi esse pecado também, as nossas desculpas, né, irmãos? Enquanto a gente não tem nada, a gente vai pedindo e fazendo voto. Depois que o Senhor nos dá, a gente não tem mais o tempo para Deus. E aí, até alguém acordar e falar assim, não, eu vou colocar uma vírgula nisso aqui, eu vou dedicar tempo ao Senhor. O que faz esses sujeitos abrir mão de tudo, das suas necessidades do milagre, é a admiração do Senhor, é quem o Senhor é. Porque quando os nossos olhos é aberto para quem Deus é, não tem carro, não tem dinheiro, não tem mulher, não tem filho, não tem bens, não tem nada que tome o lugar de Deus, eu largo tudo. Porque o meu maior prazer, a minha maior necessidade é estar com Ele, é não perdê-lo. Eu estava numa reunião essa semana, dia de segunda-feira, a diretoria da convenção mudou todinho, o presidente também naturalmente mudou. Nós somos 22 seccionais. Eu estou presidindo a região dos Inconfidentes. Tinha gente de Timóteo, Caratinga, e o nosso presidente pregando lá, pastor Helder Machado, nós fomos receber um treinamento, e ele pregando sobre aquela mulher do óleo que derrama. E ele calculou lá, ele prega, eu gosto de ouvi-lo pregar, e ele pregou 4 vezes lá. E ele falando o seguinte, né, que naquele dia a mulher derramou perto de 20 mil de óleo no cabelo de Jesus, 20 mil. Por que aquilo vai indignar os discípulos? Quando Jesus levanta daquela mesa, ele tinha que lavar o cabelo, que até impregnava, um ambiente de poeira. Para os discípulos aquilo era o quê? Desperdício. 300 denários, 300 dias de um trabalhador, calcula isso aí a R$120. Eu não sei quanto que é o dia hoje, 70, 80, calcula isso aí por esse preço. Dava perto de 20 mil reais. Para os discípulos aquilo era um desperdício. Para aquela mulher não, Jesus tinha um valor. Quantas pessoas, não vou lá na quinta-feira não, desperdiçar o meu tempo. Não vou lá domingo de manhã não, vou desperdiçar o meu sono. Não vou ser fiel no dízimo e na oferta não, eu vou desperdiçar os meus recursos. Eu não vou me envolver com o ministério não, porque aí eu vou desperdiçar o meu entretenimento. Qual é o valor que Jesus tem para nós? Nós só valorizamos Deus quando Ele abre os nossos olhos para nós vermos quem Ele é. Porque nós, na nossa condição e dos nossos pecados, das nossas mazelas, não temos olhos abertos para nós mesmos. É o Senhor que abre os nossos olhos. E quando o Senhor abre os nossos olhos, não há nada valioso demais que venha tomar o lugar dEle, a ponto de nos segurar e não nos fazer andar com Ele. É triste, né, irmãos, como nós nos perdemos na bênção. E nós nos perdemos mesmo. Se nós não vigiarmos, nós nos perdemos na bênção. E a bênção que Deus dá, que agora que era uma bênção, se torna uma pedra de tropeço. Eu quero finalizar aqui nessa noite dizendo o seguinte: de tudo que nós aprendemos aqui, eu penso que nós devemos investir tempo em conhecer o Senhor. Porque quando o Senhor abrir os olhos, nossos olhos, para a grandeza e para a majestade dEle, nós vamos estar firmes diante de todas e quaisquer circunstâncias. Eu estava estudando esse texto ontem para pregar aqui hoje, e eu estava estudando Daniel, capítulo 10, se não estou equivocado. Me perdoe porque eu deixei o esboço em casa, tive até que fazer um rascunho ali, esqueci. A Bíblia diz que alguém se manifestou no ambiente onde Daniel estava, não sei se você lembra desse episódio. Os homens sentiram e ficaram com medo e saíram. Daniel caiu como morto, mas ele ficou ali. E ali ele recebeu algumas revelações. Irmãos, eu imagino o medo que não foi. Segunda-feira eu fui dormir nesse lugar, aí tinha um sujeito lá que ele roncava assim, que soprava. Eu falei, eu não vou dormir. Era 1h30, eu estava acordado. Peguei a minha cama, peguei as coisas e coloquei numa outra cama, porque era um quarto do lado do outro, tinha 200 beliches lá. Aí eu estou deitado, de repente, eu senti alguém assim, eu estou na beliche de baixo, eu senti que tinha alguém olhando para mim assim, ó. Eu sozinho naquele quarto, né? Eu falei, eu tinha que aguentar o ronco, né? Agora, vou lá, criticar o irmão. Irmãos, aí quando pensei que não, eu não conseguia levantar. E aí, o que eu fiquei? Com medo. Estou num quarto sozinho. Ô irmão, você está achando que a gente é super-homem? Estou num quarto sozinho, tentando levantar, a voz não sai. A voz não, segunda-feira agora. E eu fui tomado por um medo, aí eu controlei, clamando, aí eu parei, e eu consciente. Falei, por que Deus está permitindo isso aqui? O que está acontecendo? Eu comecei a repreender e orar. Aí, graças a Deus,
o negócio sumiu. Essas experiências espirituais é terrível, você já passou por isso. Aí vou eu dormir outro dia no quarto. Quando eu deito, o que eu penso? Só falta esse negócio vir de novo aqui. Aí quem dormiu do meu lado? Pastor Eli, que foi pastor de vocês aqui. Eu falei, não, estou com o pastor Eli aqui, esse vai respeitar pelo menos a unção da idade. Então dormiu eu e o pastor Eli nesse quarto aí. Eu quero dizer o seguinte, isso mexeu comigo. Algum de vocês já deve ter tido essa experiência. É terrível, gente. Você tenta levantar o braço, não consegue, e aquele terror, e é uma coisa assim, não dá para explicar. Era o mal, era o inferno mesmo, um demônio. Quase que eu voltei para o quarto do ronco, mas eu falei, não, eu vou ser um guerreiro, e Deus vai me dar a vitória. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui dormir na segunda noite, que ia testar, o Senhor acampa um anjo aqui, eu esqueci de acampar os anjos desse negócio. Sabe? Então, eu fiquei com medo. É muito ruim, sabe? Então, por que Deus permite algumas coisas? O que nos falta é conhecer o Deus que nós servimos. Agora é óbvio, irmãos, isso é um processo. Eu não estou pronto, você não está pronto, porque Paulo diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conhece a mente dele? Quem deu ele alguma coisa para que ele tenha que retribuir? Ele é extraordinário, ele é imenso, ele é transcendente, mas ele dá a se conhecer. Agora nós precisamos conhecer a tal ponto dele encher a nossa alma, encher o nosso coração, que nada venha nos segurar. Nada, nem as frustrações, nem as decepções, nem as lutas, nem as bênçãos, nada. A nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa força esteja nele. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus terminou aquilo ali, se manifestou revelou a sua divindade para aqueles três, e a palavra diz que o Senhor fez de Simão Pedro, aquela turma, pescadores de homens. Bom, qual é a resposta que eu tenho dado para o chamado de Deus? Irmãos, você também é um pescador de homens. Existem ministérios específicos? Existem. Deus chamou um e deu uns para evangelistas, apóstolos, mestres, pastores, mas todos nós devemos falar do amor de Deus. Às vezes a gente olha para esses sujeitos aqui, nossa, a sombra desse cara curava, aquela coisa toda, irmão, mas começou igual eu e você. Só que eles foram até o fim. Pedro teve altos e baixos, até uma hora que ele chegou numa maturidade. E Deus realmente honrou a palavra que Deus liberou sobre a vida desses homens. Eu termino dizendo o seguinte, os dias mais difíceis, os vales mais profundos que nós enfrentamos, é onde Deus começa coisas novas. Então, creia em Deus, lava as redes, aguarde o amanhã do Senhor. Sabe, há experiências que elas só são vividas em alto mar. Há coisas que Deus vai revelar para você, não é aqui na igreja, é quando você está lá no secreto do teu quarto. Não quer dizer que é só nesse horário, mas há respostas que virão naquele clamor das 3 horas da manhã, não é só nesse horário. Há revelações que virá aquele dia que você tira para consagrar, deixa tudo e vai tirar um tempo para Deus. Haverá manifestações de graça que elas acontecerão no olho do furacão. Haverá uma resposta de Deus quando nós temos consciência de quem nós somos. Nós vamos depender mais do Senhor. Amém? Eu preciso deixar tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço e seguir fielmente a Deus. Vamos colocar de pé, nós vamos orar? Em nome de Jesus, glória a Deus. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome na noite desse dia. Ó Pai, nós Te agradecemos porque é verdade em toda a Bíblia, desde a queda do homem, o Senhor sempre entra em cena, quando nós estamos passando momentos de frustração, momentos de decepção, momentos de angústia, até mesmo de ansiedade. Senhor, que o Senhor possa vir nesta noite, Deus, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o momento que nós estamos vivendo. Pai querido, nós queremos sair da beira da praia, nós queremos ir para o alto mar, porque há revelações, há coisas que o Senhor quer comunicar conosco em um lugar de mais exclusividade, em um lugar onde nós não estamos tão firmes e apoiados nas nossas próprias condições, mas um lugar onde nós temos consciência da total dependência do Senhor. Pai, nós Te louvamos porque tudo está nas Tuas mãos. Pai, como Pedro, às vezes nós argumentamos o caos que nós estamos vivendo,
Às vezes, como Pedro, nós falamos assim: olha, não tem como mudar, nós passamos a noite toda, mas se o Senhor entrar, se o Senhor vir nesta casa, nesta família, na vida desse homem, dessa mulher, dessa criança nessa noite, aquilo que há muito tempo não tem mudança, pode mudar agora, pode mudar nesta noite. Senhor, aqueles homens, eles lançaram, em especial Pedro lançou, ó Deus, conforme a palavra do Senhor. Pai, que nós possamos crer na Tua palavra, que nós não venhamos duvidar do poder e da grandeza, porque tudo está nas Suas mãos, tudo obedece à Tua voz. Ah, Senhor, ensina-nos e abre os nossos olhos para compreendermos quem nós somos, porque é só quando nós sabemos quem nós somos, e isso é uma revelação que vem do Senhor, nós sabemos o quão nós somos dependentes, o quão nós precisamos caminhar de joelhos, o quão nós precisamos estar na brecha da intimidade, na brecha da oração, o quanto nós precisamos estar atento ao Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, Pai querido e Pai amado, quando Pedro ele tomou consciência de como ele pecador ele era, aquilo não o afastou do Senhor, mas ao contrário o aproximou e fez com que ele te seguisse. Obrigado porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica. Senhor, eles ficaram admirados, Pai querido, com a grandeza do Senhor, com o poder do Senhor, a ponto da admiração ser tão impactante que eles deixaram tudo para seguir ao Senhor. Ó Deus, às vezes nossos filhos, casamento, Pai, emprego, dinheiro, mundo tem tomado o lugar que é do Senhor, porque falta-nos ter os olhos abertos para saber a riqueza que o Senhor é, de tão grande, de tão majestoso, de tão glorioso, de tão extraordinário. Nós te louvamos pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelas bênçãos, mas abre os nossos olhos para que nós possamos ver o Senhor, na grandeza do Senhor, a ponto de a nossa satisfação e alegria está no fato de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor em adoração, e deixarmos tudo aquilo que tem sido empecilho em nossas vidas. Deus, nós te louvamos, porque Tu és o Deus que traz provisão, e conforme esta palavra que eu preguei aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que haja uma provisão, um favor do Senhor na vida dessas pessoas, Pai, que haja um favor, que haja provisão na vida daqueles que estarão ao alcance, quando ouvir essa mensagem, Senhor, nas redes sociais, como o Senhor trouxe a provisão, o Senhor trouxe o socorro na vida de Pedro, Tiago, João e tantos outros, que haja um milagre do Senhor, Pai, que haja o sobrenatural do Senhor, que haja suprimento dos céus para as nossas vidas em nome de Jesus, e que nós não venhamos ficar presos a essas coisas, mas que nós estejamos presos no Senhor, para servir, para caminhar contigo, porque, ó Deus, não há nada mais espetacular, não há nada mais nobre do que andarmos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro para nos levar a lugares altos, a lugares da manifestação da Tua glória. Usa as nossas vidas como o Senhor usou a vida desses homens, e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.